Estamos aqui mais uma vez pela telinha da televisão friburguense com o programa do vereador Nami Nassif, Se Informa Nova Friburgo. E hoje, como vocês estão acostumados com o programa do Nami, a gente aborda todos os assuntos, mas o assunto do momento é o problema da pandemia, é o Covid-19, e vocês sabem que Friburgo já estava numa crescente, liberando o comércio, voltando às indústrias, às confecções, mas infelizmente, às vezes até por culpa da gente mesmo, porque o povo se empolga e tem momento que esquece, então já teve novamente, deu uma segurada por causa da bandeira vermelha. A gente sabe que isso é regulado em função dos leitos dos hospitais, principalmente o hospital público. Quando começa a atingir aquela faixa de 90%, 95%, aí o governo tem que segurar. Infelizmente nós vamos ter que conviver com isso até chegar a vacina. E vamos, hoje, para alegria nossa, dentro dessa situação toda, mas tem coisas boas. Estamos aqui na casa do nosso querido amigo Juvenal Kondak, uma pessoa que Friburgo todo está aprendendo a conhecer. Quem já conhece sabe do trabalho dele, da pessoa que ele é, do ser humano que ele é, da experiência de vida, da pessoa. Eu falo que o Juvenal, para você simplificar, é uma pessoa do bem. Então vamos logo passar para o vereador Nami Nassif, que vai falar dessa amizade com o Juvenal, do estreitamento político com ele e do que está acontecendo aí. Nami? Chiquinho, tudo bom? Realmente estamos aqui em Campo do Coelho, na casa do nosso amigo Juvenal, uma pessoa que eu conheço, seus familiares há muito tempo, né, através da Alta Kondak, passei a conhecer o Juvenal, participávamos sempre de um grupo político. E o Juvenal hoje é uma pessoa que a gente sabe que estamos aqui conversando com ele, que ele entende de economia, de gestão pública também. É que nós precisamos hoje. Então, a relação hoje, nós estamos hoje passando por uma pandemia. A pandemia hoje sabe que nós temos dois gigantes da nossa economia. Um é o coronavírus, né, o vírus, e o segundo é a questão da economia. Então nós temos que fazer um equilíbrio com isso, para que não haja aí um desemprego muito grande, que muitas empresas fiquem fechadas. E nós estamos sendo surpreendidos, né? Porque a prefeitura flexibilizou a economia de uma forma que a economia pudesse funcionar todos os estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, restaurantes e tudo, e de repente foram surpreendidos, né? Todos foram surpreendidos com a bandeira vermelha. Isso traz um desgaste muito grande para o empresário, porque aquele empresário, por exemplo, como o nosso ramo, por exemplo, que é o ramo de hotelaria, todos nós investimos na higienização do estabelecimento, contratamos pessoas para reativar o negócio e de repente vem uma bandeira vermelha. Isso causa assim uma estranheza muito grande, um prejuízo muito grande para o empresário, que pode levar à falência até. Ele já quebrou poucos recursos que ele tinha em caixa ainda, ele acabou sendo investido ali. Então a gente fica hoje aqui discutindo essa questão, para a gente saber que o Juvenal já foi secretário de Fazenda, tem uma experiência, a gente sabe que a arrecadação do município hoje caiu em torno de 30% a 40%, né, que vai impactar em toda a nossa economia, e com essa paralisação da bandeira vermelha é um negócio muito complexo, né, Chiquinho? Porque, né, Juvenal, a gente sabe que você aqui, o ramo turístico, aqui o Telefri, por exemplo, um viés turístico da cidade aqui, e muitos estabelecimentos dependem disso. Então esse fechamento só impacta nossa região aqui, terceiro distrito, fora o centro da cidade, outros distritos, como tem lá o São Pedro Lumiar, que vive praticamente do turismo. Vargem Alta, né, que tem o Turismo das Flores, é um impacto muito grande. Então agora eu deixo com o Juvenal. É por isso, para que nós viemos. Aliás, nós não convidamos o Juvenal, não. O Juvenal que convidou a gente aqui na sua casa, aqui num lugar bonito, está fazendo um espaço rústico aqui, no terceiro distrito do Campo do Coelho, que quando o Roberto, o cinegrafista, chegou, falou: Chiquinho, como cresceu isso aqui? Depois o nosso amigo Juvenal vai falar. Então, por isso que nós viemos aqui, para ouvir o Juvenal, porque o Nami já falou, já foi secretário de Fazenda, tem uma experiência na vida privada enorme, um homem de bem. Porque hoje, quando você põe a pessoa na mídia ou na televisão, no rádio, hoje a comunicação é muito rápida, os meios de comunicações, as redes sociais. Então, se a pessoa tiver qualquer probleminha, nós estamos acompanhando no governo federal aí. Anunciou um ministro, o currículo dele, ele botou um currículo que não era aquele, você viu o pandemônio que deu. Então, por isso que o Juvenal, eu falo que você fala com a Marli Pinel, adora o Juvenal. Você fala com o Valdeni, que a gente Batatinha foi secretário de esporte, adora. Você vai lá embaixo na Bruna Spinelli, que hoje está lá na mobilidade urbana, engenheira, uma menina do bem, adora ele. Por isso que a gente veio aqui, porque num momento desse, a gente falar com pessoas que a população gosta, isso traz um bem, a gente dá nada. Então eu vou passar o microfone para o Juvenal, que ele vai falar dele, vai falar da experiência dele, vai falar como ele gosta de Friburgo, o que ele pensa de Friburgo, ele participa de tudo, da Queijaria Escola. O Juvenal tem uma história de vida maravilhosa. Juvenal, o microfone é seu.
Obrigado, Chiquinho, obrigado, Nami. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Infelizmente o assunto não é agradável, né? Nós vamos falar do momento econômico que Friburgo está vivendo. E tivemos aí essa triste notícia de uma bandeira vermelha que foi imposta por decreto municipal na sexta-feira. Eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, até para dar opinião sobre algumas situações que estão acontecendo em Friburgo, a ter transparência, a ter informação, a ter números. Porque é muito difícil você se posicionar por um determinado assunto em que você não tenha as informações completas e necessárias para que você possa fazer um diagnóstico claro da situação. Essa falta de transparência faz a gente ficar com muitas perguntas e poucas respostas. A primeira grande dúvida que nós temos, e isso vem desde o início, desde o primeiro decreto de isolamento social que foi feito aqui em Friburgo, em que se fixou 70% como sendo o momento em que, se houvesse ocupações de CTI acima de 70%, você teria que acionar uma bandeira vermelha. Nós que conhecemos como funciona o hospital regional, que é regulado pelo SUS, e que conhecemos os hospitais particulares, que todos eles têm convênio, têm filiados, a gente fica se perguntando, 70% de quê? Os internados que estão hoje lá no Raul Sertã, qual é a origem desses doentes? Se ele é regional, se ele atende 12, 13 municípios, eu acho que é uma informação básica a gente saber a origem desses doentes. Por que eventualmente, um doente de Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo, vai impedir ou vai impor uma bandeira vermelha ao comércio, à indústria e ao turismo de Nova Friburgo? Então, em termos de transparência, a primeira coisa que tem que ser esclarecida é isso. O doente pode estar no hospital particular, ele tem plano. E esse plano, se não atende o interior, ele remove esse paciente para dentro da cidade. Então, esses percentuais de doentes de outros municípios não tem nada a ver com... Pois fica tudo na conta de Nova Friburgo. Então, essa coisa tem que ser muito bem explicada para a população que não está entendendo. Nós temos aí a informação de que temos uma quantidade enorme de leitos respiradores que estão à disposição da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Por que esses leitos não foram instalados? Nós desconfiamos, mas a gente precisava ter informação para ter certeza de que está faltando insumo e está faltando mão de obra especializada para tocar esses novos leitos. Mas a população precisa saber disso. O comerciante que está fechando a sua loja, o faccionista que está deixando de produzir, nós estamos arruinando a economia de Nova Friburgo no momento em que ninguém mais aguenta ficar com o seu empreendimento, o seu negócio fechado. Então a gente precisa uma explicação clara da Prefeitura por que esses leitos não estão funcionando. Vocês imaginam o estrago, o mal que é feito ao turismo de Nova Friburgo, quando uma família no Rio de Janeiro, lá o chefe de família está colocando a sua esposa, os seus 2 filhos no carro para subir a serra,
e de repente bate uma informação de que Friburgo fechou tudo. Todos os setores ligados à economia do turismo sofrem com isso. De São Pedro da Serra até o Três Picos aqui no Alto de Vieira. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande ao fazer isso. Na semana passada, com bandeira amarela, todo mundo contratou gente, comprou estoque, abriu o seu negócio e 7 dias depois diz de novo para ele: demite. Você engole o estoque que você comprou porque você não pode abrir o seu negócio. Então, em termos de planejamento, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que ter um horizonte de prazo um pouco maior. Porque o negócio, a indústria, não se programa a cada fim de semana. Contratando, demitindo, entendeu? Formando estoques. Então, estamos realmente, da forma que estamos trabalhando, arruinando, levando à falência uma quantidade significativa de empreendedores friburguenses. Então fica aqui o meu clamor no sentido de que a gente consiga sentar na mesa com as autoridades, com os comerciantes, com a sociedade civil organizada, para discutir claramente, com muita transparência, esses problemas. Porque todo mundo quer ajudar. Mas o princípio básico é que a gente entenda o que está acontecendo. E nem isso nós estamos conseguindo. Com certeza, o Juvenal aqui pontuou 2 coisas que são muito importantes aqui nesse momento da flexibilização. Primeiro, faltou planejamento do Poder Executivo Municipal, faltou gestão da saúde, me desculpe aqui, meus amigos que estão lá, foi um planejamento de uma previsão, até mesmo porque não se preparar para a pandemia, nós vamos ter que ser preparados. Nós tivemos aqui, contaram com o hospital de campanha do estado do Rio de Janeiro hoje, que se tornou uma tenda, né? Desperdício de dinheiro público. O dinheiro que se gastou ali, podendo ter equipado todos os hospitais da região aqui, que evitaria esse problema hoje, que muitos pacientes dos municípios vizinhos virem ser internados aqui no nosso CTI, que compromete nossa taxa de ocupação. Então, realmente, houve aí uma falha realmente do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, fez uma falha, uma falta muito grave. Esse hospital de campanha que se tornou um escândalo, né, a nível internacional, denegrindo a imagem, mais uma vez, do estado do Rio de Janeiro. Nós estivemos lá, né, visitamos o hospital de campanha, nossa preocupação, visitamos o hospital de campanha, ficamos um pouco até, assim, né, um pouco até pasmo, né, o que se gastaram ali, o desperdício de dinheiro público, poder ter pego os recursos que estavam ali equipado o Hospital Raul Sertã de uma forma melhor, poder ter terminado lá a parte de alvenaria do Hospital do Câncer ali, deixaria um legado para a cidade. São quase 13 milhões de reais de custo naquilo ali, poder ter equipado os municípios aqui de vizinhos do Hospital Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Hospital de Cordeiro, Cantareira, todos os hospitais da região de Sumidouro, com pelo menos 2 ou 3 leitos de UTI de coronavírus. Quer dizer, então hoje o Nova Friburgo está pagando um preço muito caro em relação a isso, pela nossa economia, e nós agora ficamos aqui rendidos, né? Rendidos aí, o Juvenal falou que falta transparência. Nós temos as informações hoje que os leitos, na verdade, o Hospital Raul Sertã mantiveram o mesmo. Houve uma retirada dos leitos, né, da rede privada. O Unimed, o GS tiraram esse... Vamos falar a verdade, 10 leitos de CTI para um hospital regional que atende 12, 13 municípios, não existe. Já é uma coisa muito curta, muito pequena. Certeza. Agora, você imagina você colocar esses 10 leitos para atender uma pandemia de caráter mundial. Uma pessoa surpresa, o município de Cordeiro, me parece que o prefeito de Cordeiro está de parabéns, ele montou 10 leitos de UTI lá para atender o Covid, com 20 ou 30 mil habitantes. Friburgo com 200 mil habitantes, sendo atendimento regional, tem 10 leitos. Aí você falou. 10 leitos realmente não atende a necessidade da cidade, do município de Nova Friburgo, numa situação normal. Então, enfrentar uma pandemia dessa magnitude, mantendo os mesmos 10 leitos e até reduzindo, porque parece que houve aí uma imposição
de que você separasse alguns leitos para atendimento infantil, quer dizer, é brincadeira. E é brincadeira, quando eu falo isso, é que Friburgo é, proporcionalmente, o município que mais investe em saúde no estado do Rio de Janeiro, eu posso afirmar, e talvez um dos maiores do Brasil inteiro. Quando eu estava na Secretaria de Fazenda, nós chegamos a colocar 40% da receita corrente líquida do município em saúde. O prefeito atual baixou um pouco esse percentual, que está aí na faixa de 32%, 33%. Porém, ainda é mais do que o dobro do que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda colocar em saúde, que é 15%. E na hora que você precisa da estrutura de saúde, na hora que você depende dela para salvar a economia, você vê que você foi pego de calça curta. Quer dizer, estamos gastando muito dinheiro na saúde e não estamos tendo a resposta que a gente precisa num momento como esse. Então a gente vê aqui realmente que houve uma má gestão, realmente, falta de planejamento da gestão. E quando você mata a saúde, na verdade, essa falta de gestão não está deixando morrer em pessoas só, não. Estão matando a economia ao mesmo tempo. São dois vírus, o coronavírus, né, que vem, e a questão da economia. Tem que tentar se equilibrar com uma flexibilização com responsabilidade. E essa responsabilidade caberia tanto o governo do estado, que nos prometia que o hospital de campanha, que não saiu, se contava com esses leitos, e também aqui a UTIs também do hospital Raul Sertã, que não se planejou em relação a isso. Lamentavelmente hoje estamos aqui, né, com o pires na mão, os empresários estão com o pires na mão aí, e houve inversão de valores, né? Engraçado, a gente vê que antigamente via a polícia perder bandidos, hoje a polícia está atrás dos empresários fechando suas portas. Muitas pessoas estão trabalhando como se fossem bandidos aí, tentando salvar a sua economia, as portas fechadas, trabalhando aos poucos, para tentar salvar a sua economia. Quer dizer, então houve uma inversão de valores. Na verdade, ninguém aguenta mais, depois de 110 dias parados, começar a operar e parar de novo, né? Então, a periferia, e eu moro aqui no 3º distrito, eu já vejo que os bares, os restaurantes já não estão mais respeitando o decreto municipal, porque simplesmente está faltando liderança, está faltando confiabilidade, e isso é muito ruim. A gente teve notícias nesse fim de semana de baile funks em algumas comunidades. Reuniões assim com centenas de pessoas que estão, lamentavelmente, proibidas, né? Com razão, sem razão, porque as informações, como eu disse, não estão disponíveis e as pessoas não estão acreditando mais naquilo que está sendo divulgado. Então nós estamos precisando urgentemente sentar, sociedade civil, governo, para a gente colocar isso em pratos limpos. Senão nós vamos ter um final de história pior do que esse que a gente está vendo. É por isso que eu falei com vocês, que eu trazer o Juvenal, porque vocês viram a aula que eu estou aqui olhando, falando, puxa, tanta coisa que clareia, né? Você vê Friburgo paga a conta, como o Juvenal disse, dos municípios vizinhos, porque todos os municípios ao redor de Friburgo tem um probleminha lá em Duas Barras, que é um problema sério. O CTI que vai ser usado é aqui, mais um espaço e além da pandemia. E outra coisa que o Juvenal falou, sentar com a sociedade, não vê isso, cara. Todos os segmentos, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que coisa, porque nós não estamos brincando, aí é uma pandemia, uma coisa que mexeu com o país todo, e junto com esse vilão da pandemia vem o problema todo da economia, que hoje com um convidado maravilhoso que é o Juvenal, que está dando uma aula pra gente, falando da sociedade organizada, falando da nossa cidade, dos problemas, e eu vou passar pro Juvenal perguntando, Juvenal, a gente vê a população descrente de tudo, principalmente como o nome fala, que o político, infelizmente, quantos políticos bons tem, mas a classe toda foi jogada no mesmo balaio. Como que você vê, a gente vê problema de Friburgo, é de reclamação, de buraco à saúde, passando por tudo. Como você vê o momento atual de Friburgo, Juvenal?
Para falar no momento atual de Friburgo, nós temos que fazer um retrospecto, pegando aí os últimos 40 anos de Nova Friburgo. E se você olhar atentamente, você vai ver o empobrecimento crônico que o município vem sofrendo. Eu vou dar apenas alguns exemplos. Nós perdemos aqui as grandes fábricas que nós tínhamos. A Filó, a Arp, a Ipu, a Ivega. Milhares e milhares de emprego com carteira assinada, direitos garantidos, foram trocados, a gente diz ainda graças a Deus, né, por todas essas faccionistas que estão aí em torno da moda íntima. Mas não dá para comparar o emprego garantido numa fábrica, com carteira assinada, com esse trabalho que é feito basicamente nas residências e que não dão o nível de remuneração que o chefe de família de alguns anos atrás tinha. Vamos pegar a área educacional. O que Friburgo perdeu nesses últimos anos? Nós perdemos a Fundação Getúlio Vargas, nós perdemos o Nossa Senhora das Dores, nós perdemos o Cefel, perdemos o Modelo. Podemos dar exemplos aí aos montes de que a gente realmente está indo para um destino. Basta olhar os nossos morros, as nossas comunidades. Elas estão sofrendo uma ocupação irracional. As famílias estão trabalhando lá, vivendo lá, sem esgotos, sem água tratada. As ruas totalmente esburacadas. Então o empobrecimento de Friburgo é uma coisa assim visível. Mas como a gente está dentro do processo, a gente vai acostumando com essas coisas e a gente tem que parar, olhar e se revoltar quanto a isso. Como é que nós vamos parar esse empobrecimento do município? E eu não estou falando isso por informação minha ou dado meu. Basta buscar as estatísticas do IBGE. Nós somos hoje, na Serra, a cidade mais pobre. O salário médio em Friburgo hoje está em 1,8 salário mínimo daqueles que estão trabalhando. Teresópolis é 2,2. Teresópolis foi arrasada pelo mesmo problema de 2011, foi arrasado pelo mesmo problema administrativo de ter 3 prefeitos numa única exercício. No entanto, Teresópolis tem 2,2 salários mínimos contra 1,8 em Friburgo, da massa que trabalha. A renda per capita em Teresópolis é maior. Nós recolhemos de IPTU aqui em Friburgo cerca de 23 a 25 milhões. Em Teresópolis são 45 milhões, praticamente o dobro de Friburgo. Então alguma coisa tem que ser feita para que a gente estanque esse empobrecimento geral. Nós precisamos reverter essa situação, senão Friburgo vai virar um grande favelão. Então é duro a gente ter que reconhecer e colocar essas verdades, mas nós vamos ter que colocar isso em cima da mesa para tentar formular alguma coisa em termos de economia para a gente sair desse buraco, dessa queda constante. Com certeza, João, a gente percebe isso claramente. Meus familiares também, a gente vive de negócios, temos negócios aqui na cidade, meus pais tinham um negócio, meu sogro, minha esposa tem negócio. Vou dar um exemplo do turismo, por exemplo. Na década de 80, Friburgo tinha um segundo maior parque hoteleiro do estado do Rio de Janeiro, só perdia para a capital. O turismo é um potencial muito forte aqui na nossa região. Eu me lembro, eu estudava no Rio de Janeiro, as pessoas viam a cidade como uma Suíça brasileira. Quantos empreendimentos foram feitos através do turismo aqui na nossa cidade? E hoje, se nós pegarmos aqui em relação ao turismo, nossa taxa de ocupação dos hotéis, em média, é bem inferior de Teresópolis e Petrópolis.
E o nosso potencial é bem maior, nossas belezas naturais. Nós temos aqui uma Terefri, nós temos aqui um Jardim do Negro, no Campo do Coelho, temos uma queijaria escola, temos aqui a Val das Noivas, temos aqui as Furnas, as flores em Vargem Alta. É o maior produtor de flores do estado do Rio de Janeiro, só perdendo para a Olambra hoje a nível de Brasil. Então, quer dizer, são coisas que não se exploram hoje. Nós temos aquela fazenda, as fazendas lá de flores, lá que faz ponto turístico em Vargem Alta. Quer dizer, são coisas que são exploradas. E houve realmente, todas as gestões anteriores deixaram perder esse potencial que é o turismo, que é uma indústria limpa, né? Se gera riqueza. Então, eu acho que é um dos grandes potenciais. A gente conhece municípios, como Gramado, por exemplo, é uma cidade que vive do turismo. Nós podemos, fora de ter nosso parque industrial, nós temos aqui metal, mecânica, temos aqui o têxtil também, temos o turismo também, que é outro potencial, a agricultura nossa, a cultura familiar é muito forte também, quer dizer, são vários potenciais econômicos que não estão sendo explorados, estão deixando se perder. Turismo, por exemplo, a gente vê, os últimos secretários de turismo não fizeram um calendário fixo de eventos para a cidade. Às vezes você vai para Petrópolis, você já faz a cerveja na data marcada, quanto traz de riqueza. Você vai em Teresópolis, tem um evento marcado, você sabe. Friburgo deixou-se passar isso, não é inventar a roda, é querer fazer a roda girar, é ter boa vontade. Eu sempre digo, João, alguns governos, os chefes executivos, não governaram para a cidade, não governaram para a próxima geração, eles governaram para grupos políticos. Fizeram acordos com grupos políticos que não tiveram um projeto para a cidade. O único projeto que eu vi ultimamente aqui sendo apresentado para a cidade, uma campanha, foi o Dr. Heraldo Bento de Mello, que apresentou um projeto para a cidade, um projeto populacional para que não haja um crescimento desordenado na nossa cidade, apresentou um projeto turístico para a cidade, revitalização da cidade, para tentar trazer a autoestima da população e voltar à geração de emprego. Porque realmente a gente vê que hoje o município, diante da pandemia que se houve, ano que vem será uma situação mais grave ainda, porque muitas pessoas tiveram suas finanças abaladas, seus negócios abalados, que são difíceis de recuperar, e vai onerar os cofres públicos. Por quê? Muita gente deixou de pagar o plano de saúde, vai onerar a saúde municipal, o sistema público de saúde. Muitas pessoas não vão conseguir pagar as escolas particulares que estão aí se vendo, vai tirar os filhos da escola particular e colocar na rede pública municipal. Então vai onerar mais os cofres públicos, as pessoas não vão ter condições de pagar os planos de saúde, quer dizer, então tem que ter uma gestão voltada para Nova Friburgo, uma gestão voltada que você tenha condições, um gestor que tenha a visão, tem que ser visionário, vai ter que ter muitos cortes, muita gestão para tentar alavancar a economia e tentar gerar recursos para tentar trazer a nível que nós já estávamos dificilmente depois da tragédia, já estávamos vivendo dificuldade. Quando estava se erguendo a economia, nós estávamos se estabilizando 10 anos depois, infelizmente nós tivemos esse problema dessa pandemia aqui. Nós vivemos essa situação em 2015, 2016, quando nós tivemos aí uma recessão, até a época era a maior recessão já vista nesse país. Nós tivemos um PIB de 3,5 negativo em 2015, acho que 3,8 em 2016. Empobrecimento geral, essa é mais uma razão. E nós observamos exatamente esse movimento, das famílias que não conseguiram mais pagar o seu colégio particular e levar o filho para o colégio público. A mesma coisa com o plano de saúde. Então nós vamos ter que se preparar, porque nós vamos ter esse fenômeno agravado a partir de agora. Entendeu? O desemprego que nós vamos ter, e isso aí a gente olha com muita preocupação, porque em 2011 a tragédia foi localizada. Nós tivemos isso aqui na Serra Fluminense. Então, bem ou mal, a gente pôde contar com o governo federal, com o governo estadual, os bancos, o BNDES andou colocando dinheiro aqui e a gente conseguiu salvar a região e começar de novo a tentativa de recuperação. Agora não. Agora nós temos um problema nacional. É o Brasil todo de chapéu na mão. Todos os estados, todos os municípios foram afetados, estão sendo afetados, e nós não sabemos ainda o final dessa história, porque nós estamos no meio dela ainda. Mas a gente pode ter certeza que esse fenômeno do empobrecimento vai forçar todos os serviços públicos, educação, saúde, assistência social. Nós vamos ter que reforçar
os programas de assistência social para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia. E vamos ter que fazer isso com todo mundo tendo o mesmo problema. Então, o problema de agora é muito mais sério, é muito mais difícil de ser resolvido do que aquele de 2011. E a gente tem que se preparar para isso, porque vai acontecer ali na frente. É inevitável. Realmente a gente vê um quadro, né, de gestão, acho que por isso que vão sempre ter um gestor com a gente, né, tem experiência. Eu que venho da iniciativa privada também, tenho meus negócios também, a gente vive da iniciativa privada, como o Juvenal também foi presidente de uma multinacional executivo, sabe planejar, sabe que nós temos que ter muito cuidado com a nossa economia, porque o município, na verdade, ele pode entrar num colapso financeiro, amanhã não conseguir pagar a folha de pagamento. Porque o que acontece hoje? A gente tem uma previsão hoje, a dias de hoje, esse ano, por exemplo, é que eu tenho falado, esse período, a arrecadação do município já caiu em torno de 30% a 40%. Então, entre 30% a 40% já essa queda de arrecadação do município. Isso impacta, na verdade, se nós formos vendo, isso vai impactar mais ainda no ano que vem, porque a arrecadação do ICMS, ela tem uma média que você joga para o outro ano. Então pode cair mais ainda a arrecadação. Eu tenho falado isso na Câmara lá, que vai ter um colapso financeiro na Câmara também devido ao repasse. Então, se o gestor hoje não tiver essa visão na frente, sabe, fazer uma gestão austera, um negócio que você tenta fomentar a economia, porque o poder público hoje é o maior empregador do município, é a prefeitura, e paga muito mal seus servidores, porque ele não tem recursos para isso, então nós temos que tentar fomentar a economia, fomentar que as iniciativas privadas gerem desempregos, que o emprego na iniciativa privada, qualquer um que seja deles, às vezes a remuneração é melhor do que a do poder público. Então, como há um empobrecimento na cidade, há desemprego, as pessoas procuram o poder público se trabalhar. Então a gente sabe que a prefeitura, ano que vem, o poder executivo, hoje todos os municípios na nossa cidade aqui, a nível de Brasil, vai haver uma sobrecarga, né, no sistema de saúde e também no sistema de educação também. Foi o que o Juvenal falou, nós falamos aqui. As famílias perderam seu poder aquisitivo, muitas empresas se fecharam, não conseguiram. Me parece que só em restaurantes e bares aqui no estado do Rio de Janeiro foram quase 1000 restaurantes que foram fechados. Eu costumo trabalhar muito com números, né, porque com base em pé no chão, né, pragmatismo. Nós perdemos no primeiro quadrimestre desse ano, aqui em Friburgo, cerca de 2.400 empregos com carteira assinada. Se você multiplica isso por 4 pessoas numa família, nós estamos falando aí de quase 10.000 pessoas que estão sendo já diretamente afetadas e que vão precisar de ajuda. Agora, você imagina esse cenário projetado para mais um período de 4 meses. Nós vamos chegar em agosto, setembro, numa situação seríssima de desemprego. Eu não sei se os programas sociais que estão sendo colocados hoje vão perdurar, porque hoje nós estamos vivendo um momento da anestesia, né? R$600 para ajudar uma família A, B, né? Um saque do fundo de garantia, né? Um empréstimo subsidiado por pequeno, mas todos esses instrumentos, eles têm data marcada. É impossível você continuar mantendo isso num país que tem um déficit gigantesco como o Brasil. Então vai chegar um momento da realidade, passou o efeito da anestesia, da dor, e aí nós vamos cair na real, né? E o quadro não é muito promissor. Com certeza é altamente preocupante esse quadro. A gente vê que, na verdade, Fernão, se você colocar, nós temos um negócio, nossa empresa, por exemplo, o desemprego hoje é bem maior, que passa de 5.000 pessoas. Vou explicar por quê. De imediato, quando iniciou a pandemia, quando você suspende o contrato de trabalho, o trabalhador, por exemplo, por 2 meses, então você tem estabilidade de 2 meses também no setor público, no setor privado. Então nós suspendemos o contrato de trabalho de alguns funcionários por 2 meses, e esse funcionário tem estabilidade de 2 meses. Então esses 2 meses estão se vencendo agora, porque a empresa também não poderia demiti-los. O que foi feito, 2.400 e poucos funcionários foram demitidos, foi de imediato, que você via seu excesso,
viu o excesso e cortava esse aqui, eu posso demitir, esse aqui eu vou segurar. Alguns se deu férias, alguns você suspendeu o contrato, né? Nós tentamos suspender o mínimo. Só que agora, depois dessa volta à flexibilização, ainda mais com essa bandeira vermelha, a gente sabe que tem uma pesquisa que eu vi, uma entrevista do FEComércio, que 70% da população, quando retornasse às atividades, não tinha o incentivo de fazer compras e esperar um pouco, né? Não iria ao comércio. Então, nessa projeção toda, a gente vê das ruas, os comércios, mesmo varejista, um pouco meio vazia loja, vai haver um número maior de demitidos. Com certeza, quando passou a estabilidade agora, vê um número de demissões maior ainda na nossa cidade. É o que eu chamo de efeito anestesia. Hoje nós estamos vivendo anestesia. Então, essa questão que se traz aqui em nossa cidade aqui hoje, que é essa bandeira vermelha de imediato, que você flexibiliza na segunda e dá uma bandeira vermelha na outra segunda, né? Já declarado na sexta-feira isso, é muito prejudicial. Porque qualquer estabelecimento comercial hoje que se preparou, se higienizou, ele gastou um pouco das reservas que se tinha. Mais grave, é lógico que o lojista é importantíssimo, a gente conhece ele é nosso amigo, então a gente sente por ele, né? Mas o mais negativo é a imagem do município que não soube trabalhar com a pandemia. Isso também Ou seja, eu estou repetindo aquela história, eu estou no Rio de Janeiro com a minha família, eu vou botar meus filhos no carro para subir a serra. Tá bandeira amarela, tá tudo bem lá, vai ter restaurante, vai ter hotel, e aí eu recebo a informação de que fechou tudo, que estamos numa bandeira vermelha. O nosso cliente potencial do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, perde confiabilidade. Ele vai botar o pé atrás e não vai acreditar na próxima bandeira amarela. Ele vai dizer, não, eles já fizeram isso, voltaram atrás a semana depois. Então eles não estão sabendo tratar, não estão sabendo conviver com a pandemia. E nós temos que aprender a conviver com o vírus. Ele está aí, ele vai ficar aí até descobrir uma vacina milagrosa. E não vem assim do dia para a noite. Então nós temos que aprender a conviver para mostrar ao nosso cliente potencial de que nós, sabendo conviver, ele pode vir aqui mesmo com pandemia. Vai usar máscara, vai respeitar o distanciamento, vai ter as medidas aí de álcool gel, de proteção. Se ele chegar aqui e ver isso tudo em prática, funcionando, a gente ganhou o mercado. Mas da forma como nós estamos agindo, nós estamos espantando o nosso cliente potencial. Realmente, não só o cliente potencial, e também a imagem que fica. A imagem. Quando você fala, fechou bandeira vermelha, parece que o negócio disseminou de uma forma a doença de uma forma descontrolada. E não é isso, na verdade. Não, na verdade, quando você faz o levantamento do número de internados em CTI, basicamente nós estamos tendo o mesmo número da semana passada, que estava em bandeira amarela. O que mudou? Mudou que diminuiu a quantidade de leitos disponível. Lógico, isso é uma conta, isso é um percentual. Você tem o mesmo número de internados, mas tirou da disponibilidade uma quantidade de leitos, o percentual subiu. Aí, com a mesma incidência de casos, você saiu de uma bandeira amarela para uma bandeira vermelha. É isso que eu digo. Temos que sentar na mesa e cobrar essas respostas. O que aconteceu? Por que o Serrano, por que a Unimed, por que o São Lucas diminuíram o número de leitos? Foi a prefeitura que não cumpriu com ele algum acordo? Houve uma incidência maior de outras doenças? A gente precisa saber, a população precisa saber. Porque se a população tem essa informação, ela pode até ajudar a gente no controle e manter os hábitos que estão aí propagados. Quer dizer, então, nós precisamos de informação, nós precisamos de transparência da administração pública. Com certeza esse número de leitos diminuíram, né, da rede privada em relação ao público.
Eu acho que falta o poder público também, já que se ele fixou a questão da flexibilização em termos de bandeiras, né, número de leitos, né, se é amarela, vermelha, a ocupação de leitos, ele tinha que ter mais uma interagir mais com o poder privado, né, com o setor privado, né, uma transparência maior, um entendimento melhor, para que não ocorresse isso. Que quando o setor privado fosse cortar o número de leitos, ele tivesse se precavido aumentando os deles, entendeu? Quer dizer, faltou também uma forma de gestão da saúde que pode atacar diretamente a nossa economia. Eu parei o microfone com o Juvenal aqui, porque a gente ouve o Juvenal 2, 3 horas, porque nós vamos dar um intervalo, mas vocês verem tudo que o Juvenal está falando, você vê só como é que a coisa vai clareando, né? É por isso que pessoas, como o nome diz, ouviu pessoas igual o Juvenal, que são gestores. Você vê, nós temos tanta situação, ele falou empobrecimento de Friburgo, que é a cidade mais pobre da região serrana. Nós temos o trânsito, depois o nome do Juvenal vai falar, o nosso espaço físico de carros, que desde o governo Heródoto, que ele mexeu na Conselheira do Juruzap, que nunca mais se fez nada. Troca 6 por meia dúzia, muda a inversão da rua, mas isso não resolve nada. Eu estou aqui olhando o Juvenal e o Nami, o Juvenal falando de Friburgo, das situações, das dificuldades, do empobrecimento, estancar essa hemorragia, que Friburgo, além de ter esse empobrecimento, ficou como referência. É igual aquela pessoa que tem muito dinheiro na família e todo mundo vai lá pedir as coisas a ele. E ele empobrece e ninguém acha que ele empobreceu e continua pedindo. Você vê Friburgo. Uma vez um amigo meu falou, essa cidade aqui para baixo, de Bom Jardim, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Cordeiro, só investe em ambulância. A pessoa deu uma dorzinha no peito, uma ambulância para Friburgo. Por isso que nós fomos empobrecendo, essa carga monstruosa em cima da gente. Então o Juvenal falou de economia, do empobrecimento, da situação. O Nami falou que o maior empregador é o setor público. Você vê, o Nami falou, se o município não puder pagar, o que vai afetar? Vai afetar o comércio, vai afetar o plano de saúde, vai afetar o colégio, vai afetar o material de construção, afeta tudo. Então, o Juvenal, que a gente tem que ouvir ele, porque eu vou falar pouco, porque o Juvenal fala coisa que a população quer ouvir, o povo, a nossa cidade quer. Então, o Juvenal, já falamos de todas essas coisas, esses problemas de Friburgo. E as coisas boas, Juvenal? Nós vamos ter que começar a trabalhar as fortalezas que nós temos em Nova Friburgo, né? Nós temos o segmento da moda íntima, nós temos o turismo, nós temos o metal mecânica e nós temos a agricultura aqui, né? Que nessa crise foi talvez um dos setores que menos sofreu junto com a metal mecânica, porque simplesmente puderam continuar trabalhando. E trabalho é que gera riqueza. É impossível você gerar riqueza simplesmente pagando cesta básica, dando auxílio. É lógico que isso leva o comércio, a indústria a ter aquele efeito de anestesia, mas a gente sabe que isso é temporário e vai acabar. Então, o primeiro setor que eu acho que a gente tem que cuidar com todo carinho é do turismo. Porque o turismo, nós temos uma infraestrutura já montada aqui no município. Você não precisa construir fábrica, construir coisas, absolutamente. Nós temos que aproveitar a estrutura que nós temos, as belezas naturais. Então nós temos um potencial enorme no turismo que a gente precisa colocar em prática. E é por isso que eu reclamo dessa irresponsabilidade de você abrir o município, abrir a cidade numa semana e na semana seguinte fechar. Porque nós estamos fechando a porta para quem vem para aqui gastar dinheiro. Então isso aí é uma irresponsabilidade muito grande. Nós temos que pensar seriamente que a gente tem um interior maravilhoso, né? Que a gente tem na cidade atrativos de primeira grandeza. A nossa Praça do Suspiro bem trabalhada, nós não podemos ter uma Praça das Colônias fechada, porque aparentemente existe um problema de bombeiros, de liberação. Caramba, nós temos aquela estrutura lá parada há quanto tempo? Tínhamos que ter aquilo funcionando todo fim de semana, pelo menos. Nós temos que reviver aquela história do Domingo Doce, que as famílias todas iam para a rua. E hoje iam para a rua, iam para a praça.
sem estrutura nenhuma. Hoje nós temos uma estrutura que está fechada. Então, realmente, nós temos que pegar esses pontos e reativar isso da forma mais rápida possível, né? O nosso teatro tem que funcionar, o nosso teleférico, a Praça das Colônias, entendeu? Nós temos que tratar da nossa Praça Getúlio Vargas e nós temos que tratar desse visitante que veio aqui fazer compras. O sacoleiro é importante na economia de Friburgo, é importante na moda íntima. Então nós vamos ter que tratar desse cliente. Nós temos então que recuperar a cidade a partir desse trabalho que tem que ser feito na área de turismo. E isso é muito confiabilidade. O visitante tem que olhar para Friburgo e ver, eu posso ir para lá com a minha família que eu não vou ter problema, né? O segundo ponto que a gente pode destacar, a gente está falando de desemprego. Então nós temos que ter alguns projetos na cidade que deem ocupação de mão de obra. Mas nós não vamos sair construindo vala ou qualquer coisa simplesmente para dar mão de obra e dar salário. Eu acho que nós precisamos de alguns conjuntos habitacionais aqui para eliminar essa pressão que os nossos morros estão sofrendo. Por falta de moradia, as famílias, passando por esse processo de empobrecimento, vão ocupar as encostas. Então nós precisamos sim tratar de criar alternativas de moradia, moradias populares. E quando eu falo em moradia popular, eu não estou falando de Terra Nova. Eu acho que o projeto Terra Nova, ele trouxe para nós a informação de uma porção de coisas que nós não podemos repetir em Nova Friburgo. Então nós temos que ter conjuntos habitacionais que tragam conforto para as famílias, que tragam dignidade. E isso então é uma ocupação de mão de obra inteligente. Nós vamos resolver dois problemas de uma vez só, né? Nós temos, no caso, por exemplo, de Vargem Alta, a possibilidade da gente criar um polo de visitação de alta rotatividade naquele dia. Flores é um negócio lindíssimo. Flores chama a atenção de todo mundo. Eu tenho uma filha que mora na Holanda e toda vez que eu vou à Holanda visitá-la, eu vou ver os parques floridos que são pagos. Você paga para entrar num parque, paga caro, entende? E você passa um dia dentro de um parque daquele e sai de lá feliz da vida. Então, quanta gente morando no Rio, em Niterói, num apartamento, não gostaria de trazer a família, passar um fim de semana ao ar livre em Vargem Alta. Vamos criar lá umas pousadinhas, tipos nós temos aí em Lumiar e São Pedro. Restaurantes, não precisa ser nada sofisticado, não. Porque nós vamos ter realmente um polo de atração de primeiro mundo, lá naquele cantinho de Vargem Alta, que está muito esquecido. Eles estão trabalhando lá, Nani, com flores de corte. Conheço o pessoal de lá. A flor de corte, ela tem uma vida útil de 3 dias. Cortou, se você não conseguiu o mercado, ela vai para o lixo. A gente assistiu agora no início da pandemia o que aconteceu. Parou todas as festividades, tudo que consumia flores foi cortado. E eles tiveram que jogar toneladas de flores fora. Um prejuízo incalculável para uma família e para famílias de agricultores. Está pesando muito. Nós estamos trabalhando no sentido de vender para aqueles agricultores a possibilidade deles trabalharem com plantas em vasos, que hoje no Brasil é muito bem explorado em Olambra, São Paulo. Um potinho daquilo
pouquinho de terra, uma plantinha bonita com a florzinha, ela fica ali. Se ele não vender hoje, vai vender semana que vem. E o valor agregado é muito maior, ele não corre o risco de perder tão rápido, né? E provavelmente a rentabilidade vai ser muito maior. Nós já temos a estrutura lá produzindo flor de corte. Ele não deve abandonar uma flor de corte, mas vamos levar ele aos pouquinhos para produzir também a planta, para diminuir o risco que ele corre na atividade que ele exerce. Então nós temos realmente uma possibilidade muito grande de desenvolver esse turismo de experiência, de visitação. Nós estamos aqui numa casa que foi construída com esse objetivo, de trazer visitantes para Nova Friburgo. Essa casa está ao lado de estufas de morango. Nós temos aqui no Telefree uns 25 produtores de morango, que juntos a gente pode criar um atrativo novo, que vai de Córrego Dantas até Conquista. Então as pessoas podem chegar aqui, desde que ele seja bem tratado, ter um lugar para tomar um suco, fazer uma refeição ligeira, passar o dia, experimentar o morango, experimentar os queijos da queijaria, o mel do Luiz, visitar aqui o Jardim do Negro. Jardim do Negro. Enfim, nós temos que trabalhar essas coisas, porque quem está no Rio, quem está em Niterói, quem está na Baixada Fluminense está procurando isso. É tudo que eles não têm. Entende? Então, eu acho que nós precisamos, sabe, olhar essas coisas com um carinho muito grande. Com certeza, Juvenal, quando você fala em turismo, as pessoas não têm noção do turismo, ele faz gerar economia na cidade. O táxi ganha, o pipoqueiro ganha, a batalha de construção ganha, a casa de batalha de construção vai ganhar, a confecção de moda íntima ganha também, porque muitos turistas vêm aqui, vai ali na Pôr da Saudade, ali fazer compras aí com os familiares, quer dizer, os hotéis ganham, quer dizer, então a economia gira no seu todo. Não é só o setor turístico, só esse restaurante vai ganhar, nem nada. A economia gira no seu todo, todos ganham com isso. Isso está provado aí, por todos, estatisticamente, todos os economistas já provaram isso, que uma das maiores fontes de receita que pode se gerar receita para vários segmentos, né, da economia é o turismo. E quando você fala, Juvenal, realmente há um estudo também, que cada pessoa que trabalha no comércio, você gera 5 empregos por trás dele. Seja no comércio varejista, ou seja tipo de qualquer tipo de comércio. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, eu acho que nós vamos inventar um problema muito grande, mas nós temos um potencial muito grande também aqui na nossa cidade, que nós vamos conseguir superar, com certeza, que eu acho que o povo friburguense é um povo guerreiro. Eu sempre digo que depois nós saímos da tragédia de 2011, que devia se dar toda destruída. Com certeza nós tivemos algumas ajudas federais aí, os recursos federais aqui, algum recurso também do BNDES na cidade, mas o povo Nova Friburgo, mesmo empresariado, o povo trabalhador, é que conseguiu reerguer a Nova Friburgo. E agora que nós estamos aqui se estabilizando, veio esse problema da pandemia. Mas não tenho dúvida que nós vamos conseguir superar essa crise, vamos conseguir fazer que a economia volte a girar, que o povo é trabalhador, a gente acredita nisso, continuamos acreditando. E foi o que você falou, nós temos vários setores da nossa economia que são potenciais fortes. É a agricultura, é o setor metal mecânica, é a moda íntima, é o turismo, e podemos assim explorar outros setores também que vai servir. Então eu acho que a gente fica esperando isso. Lamentavelmente, aí, a deficiência da gestão pública, aí, essa falta de planejamento, essa falta de comunicação da prefeitura, inclusive com o setor privado da saúde pública no Nova Friburgo, nos deu esse golpe, essa punhalada nas costas da população do Nova Friburgo e ter que levantar essa bandeira vermelha. E a bandeira vermelha não é só questão de você fechar estabelecimentos comerciais, não, João. A bandeira vermelha que nos traz hoje, essa é a nossa economia, a imagem negativa que fica para quem vem para a nossa cidade, é o empreendedor que quer investir, a pessoa que vem passear do turismo, o vendedor, o cara que quer chegar aqui, achando que a cidade está com um número de índice de contaminação é bem maior que é na realidade. Isso que nos preocupa maiormente. Essa imagem negativa que você fica, ataque bandeira vermelha, assusta as pessoas. Porque se você mudar de bandeira de uma hora para outra, você pode até vir. Esse impacto que se dá negativo, assustando, que as pessoas estão temorizadas, estão a temor com esse vírus. E esse impacto é negativo. Então a gente tem certeza que nós vamos conseguir superar essas crises aqui. Você falou muito bem aqui, os pontos da nossa economia que podem serem desenvolvidos, que são fortes. E você veja, Juvenal,
Friburgo hoje tem mais potencial econômico em vários setores do que Teresópolis e Petrópolis. E infelizmente, hoje a nossa renda per capita hoje da pessoa é menor do que a de Teresópolis e Petrópolis. A taxa de ocupação dos hotéis hoje de Nova Friburgo hoje é menor que Teresópolis e Petrópolis. Nós estamos perdendo todos os setores da nossa economia, todos. Não sei o DH em relação à educação, nós estamos perdendo Petrópolis e Teresópolis. Isso não tem explicação, isso é falta de gestão, é falta de vontade de fazer e nós temos que mudar isso. Nós temos que olhar também com muito carinho a questão da saúde. Nós estamos gastando muito e tendo uma resposta muito ruim. Basta pegar os últimos prefeitos da cidade, eles foram transformados em Judas por causa da saúde, entre outras coisas. Mas a saúde realmente afundou a imagem de muita gente que entrou na prefeitura com a melhor das intenções e que está saindo de lá execrado. Essa regionalização tem que ser estudada. Eu costumo dizer que se o Hospital Raul Sertã fosse uma empresa privada, já tinha ido à falência há muito tempo. Porque você imagina, o comerciante que compra um item por 8 e vende por 6, ele tem um prejuízo de 2. Se ele continuar nessa política, no final de um tempo o capital dele vai embora e ele vai à falência. Aqui, na questão do Raul Sertã, você tem um custo altíssimo de tocar um hospital como aquele, que tem rampa, tem elevador, tem puxadinho para todo lado e tem processos totalmente ultrapassados. Então, para você tirar uma radiografia lá, ainda continua sendo do tempo do seu Manel, lá da Santa Casa. É aquele filme preto que é revelado, que é passado para o enfermeiro, vai para o radiologista, que escreve um laudo, enquanto que na iniciativa privada, a maquininha que bate a chapa do seu peito já vai automaticamente para o computador do radiologista, na sala do médico. Ali mesmo, ele em seguida lhe dá o diagnóstico. Esse processo, ele custa muito mais caro do que o que o SUS te paga. Ou seja, a operação de ortopedia, o exame radiográfico, todos os processos lá custam, em média, mais caro do que a tabela SUS te remunera. Isso é verdade, a gente não tem essa informação porque lá ainda estão trabalhando com bloquinho e anotações à mão, fazendo fichas, entende? Mas você tem a percepção de que isso custa muito mais caro do que se recebe. Então o que acontece? Como o hospital é uma entidade pública, ele não fale, alguém tem que cobrir o buraco. E quem cobre o buraco é a Prefeitura de Friburgo. Somos nós que contribuímos. Por que nós temos que contribuir? Não só para o paciente de Friburgo, mas contribuir com essa diferença para todo mundo que vem dos outros municípios. Então a gente tem que olhar isso com muito carinho e ver aonde é que nós podemos reduzir o custo de operação do Hospital Raul Sertã. Porque isso é engraçado, mas isso reflete, quando eu digo que a gente tira, e a gente devia colocar na saúde pela lei 15%, e você coloca 32%, 36%, isso não tem milagre, você tira das outras secretarias. Da Secretaria de Obras, da Secretaria de Serviço Público. Então, quando você vê a cidade maltratada, esburacada, e você reclama com razão, consequência de uma má gestão. Mas é consequência de um setor que está absorvendo recursos, porque o recurso é fixo, é um só. Então, se você dá mais para uma secretaria, você tem que tirar de alguém. E nós estamos tirando de obras, de serviço público, nós estamos esburacando a nossa cidade, nós estamos deixando as nossas estradas vicinais no interior praticamente intransitáveis.
Então a gente precisa entender esse processo, né, para a gente conseguir uma solução. A solução vem com informação. A primeira coisa que a gente quer saber é exatamente quanto é que custa operar um hospital nas condições do Raul Sertã. E nós temos aqui um problema, né, Juvenal? O Hospital Raul Sertã hoje é um hospital regional. Então os municípios vizinhos, por exemplo, eles têm lá os hospitais dele, qualquer complexidade, operação ortopédica e tudo, eles são regulados para Nova Friburgo. E o que é repassado dos municípios não cobre esse custo, foi o que o Jordão falou aqui. Então uma cirurgia ortopédica que tem um custo final de R$10 mil para o município aqui, ele recebe R$5 mil do outro município lá do SUS. Então nós estamos com déficit de R$5 mil. Então nós temos que regular isso, nós temos que informatizar a saúde, uma gestão da saúde eficiente, que nós já tentamos fazer lá em 94, o doutor Heraldo estava fazendo isso, controlando toda a saúde, com prontuário, exames e tudo, está sendo informatizado. Não deram continuidade. E o que aconteceu na saúde, na verdade, esse descaso com a saúde nos últimos anos? A saúde virou moeda de troca política. Não houve um projeto para a saúde em Nova Friburgo, houve troca políticas. Os grupos políticos se ganhavam as eleições e negociavam. Se eu ganhar a eleição, essa de saúde é sua, é de outro. Isso nós vimos nos últimos 4, 8 anos, nós vimos isso fazendo isso com a saúde, loteando a saúde com políticas. Entendeu? Você pega posto de saúde dos distritos aqui, dos bairros, é loteado com cargos políticos. Entendeu? Não tem um projeto da saúde em si. Então tem que acabar com isso. Eu acho que quando o município começar a ajustar, ver a saúde como política de Estado, ver a educação como política de Estado, nós vamos conseguir mudar a visão e fazer esse economista está falando. Lógico, ninguém vai tirar dinheiro da saúde, ninguém quer que piore a qualidade de saúde. O que se quer é uma gestão eficiente, austera, que você consiga fazer uma qualidade da saúde com menos recursos. É uma pena, mãe. A gente você vê o programa com o Juvenal, a gente sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Mas nós vamos fazer outro. Com certeza. Então vamos fazer outro programa com o Juvenal, porque a facilidade que ele explica tudo, o Friburgo, eu fico aqui entendendo como não tem... Quisera eu ter a metade da capacidade dele, mas você vê que Friburgo é uma joia que falta lapidar. Juvenal foi lá em Vargem Alta falar da exploração turística em cima das flores. Eu fiquei viajando aqui, que coisa fantástica. Tem que ter criatividade. Friburgo é uma cidade linda, que com o tempo empobreceu. Ele foi falando das fábricas que foram embora, que acabaram em Friburgo, dos colégios que faliram. É muito triste. Então, nós vamos deixar rápido aqui, pedir o Juvenal para usar esse tempinho, o NAMI, para as despedidas. E vamos prometer, nós vamos trazer Juvenal de novo, porque é um esclarecimento maravilhoso para a população. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Agora vocês vão ficar com Juvenal Kondak e nosso amigo Nami. É verdade, acho que a gente fala muito, né? Explicações, né? A gente conversa, a ideia é a gente fazer uma passada aí por saúde, educação, né? Pela agricultura. Mas sim, eu acho que a gente precisa realmente botar essas verdades em cima da mesa, esquecer o lado político, né, porque existe muito disso, né, não pensar em grupos, mas pensar em Friburgo. Muito obrigado, Juvenal, pela entrevista, muito obrigado, ouvintes aqui, telespectador do nosso programa aqui. Que agradeço, Chiquinho, a participação. E o Juvenal, Chiquinho, é preparado, porque o Juvenal hoje, ele vem de uma experiência, ele é um dos conselheiros aqui do Instituto Friburgo, vice-presidente da Associação Comercial Nova Friburgo, vem com o IBELG também, do Conselho do IBELG, então ele tem um preparo com essa cidade no seu todo. Então, muito obrigado a todos e juntos somos fortes.